O Brasil tinha metas ousadas para 2016. Nas Olimpíadas, o objetivo era ficar entre os 10 melhores. Nas Paralimpíadas, entre os 5. Não conseguiu. Ficou em 13º nas Olimpíadas e em 8º nas Paralimpíadas. Mas esta é apenas uma forma de analisar os resultados do time Brasil. O Lance Legal foi mais fundo e conversou com atores do esporte brasileiro para entender o legado dos mega eventos. Antes era muito amador, né? Acho que, principalmente depois que o Brasil foi eleito, né, sede dos Jogos Olímpicos de 2016, houve um profissionalismo dentro do esporte que antes não havia acontecido. Esse, eu posso dizer que é o grande legado que os Jogos Olímpicos podem ter deixado para o Brasil, né? Agora eu vejo que o Brasil está passando por uma crise financeira, né? Acho que não sei em quanto tempo exato vai se realmente se recuperar, mas eu acredito que esse legado, né, de bons gestores esportivos pode fazer a diferença um pouquinho mais para frente. E o que você espera daqui para frente? Você me disse que está com 32 anos, já pensa em se aposentar. Por que o atleta ele pensa em se aposentar tão cedo? Na verdade, não é tão cedo, assim, não, por volta dos 30, mais ou menos. É lógico que depende do esporte, mas o meu esporte, por volta dos 30, né, o corpo já não está aguentando mais. Né, eu acabei de participar do meu 4º Jogos Olímpicos na plataforma de 10 metros, né, e é muito impacto seguido, né, para você ter uma ideia, né, a gente bate na água a cerca de 60 km por hora, então... isso várias vezes, né, no dia, várias vezes na semana, várias vezes durante, né, vários meses, vários anos. Esse é meu último ano, assim, né, já estou naquela transição, atleta, fazendo outras coisas. O que os novos atletas precisam enxergar para colocar esse esporte para frente? O que os treinadores, os patrocinadores precisam enxergar? Eu acho que, antes de mais nada, massificar, né, os esportes olímpicos. O futebol, acho que a gente está num outro patamar. Acho que qualquer esquina que a gente vai tem gente jogando futebol e é por isso, né, que a gente tem um nível tão bom no futebol. Se a gente tivesse várias piscinas de saltos ornamentais espalhadas pelo Brasil inteiro, eu tenho certeza também que os saltos ornamentais seria um esporte, né, muito bom, né, a nível mundial. E antes da sua aposentadoria, a gente quer ver um salto. Com certeza. Vamos saltar? O Comitê Olímpico Brasileiro comemora alguns números positivos do time Brasil na Rio 2016. O país quebrou seu próprio recorde de medalhas, dobrando as de ouro. Ao todo foram 19, sendo 7 medalhas de ouro, 6 de prata e 6 de bronze. Crescemos também em número de modalidades medalhistas, passando de 9 para 12. Houve ainda recorde de disputa de medalhas. Foram 77 finais em 20 modalidades. Se você for olhar as últimas 10 edições dos Jogos, a vela trouxe medalha em 9 dessas últimas 10 edições. O voleibol trouxe em 8. A própria natação, que não foi bem nesses Jogos, ela trouxe medalha em 7 das últimas 10 edições de Jogos, incluindo os Jogos do Rio de Janeiro. É onde está a nossa tradição. Isso a gente não pode abandonar. É onde vem a nossa cultura de investimentos e de resultados. A questão dos resultados você tem que avaliar no aspecto técnico, ver onde ocorreram as falhas, tentar melhorar. Essa estratégia não se abandona. Abrem-se outras possibilidades, investimentos em modalidades onde a gente conquistou medalhas agora, onde houve um investimento também, como ginástica, canoagem, maratona aquática, que também se cria um potencial de resultado para Tóquio em virtude da idade dos atletas, do potencial de desenvolvimento que o Brasil conquistou. São frentes que se abrem. E tem um terceiro leque, que são modalidades novas,
né, onde o Brasil apresentou uma evolução nos últimos 4 anos, pelo investimento que foi feito como um todo, e onde existe a possibilidade dessa conquista vir. E aí você tem levantamento de peso, você tem as modalidades novas que entram no circuito, como karatê, como surf, como skate, onde o Brasil tem conquistas recentes importantes no cenário internacional e que podem oferecer um potencial de conquista interessante para os Jogos de Tóquio. Não se pode avaliar os resultados do time Brasil sem falar do programa Atletas de Alto Rendimento das Forças Armadas. Ele foi responsável por mais de 2/3 das medalhas conquistadas pelo Brasil nas Olimpíadas do Rio. Nossa equipe foi ao Centro Nacional de Levantamento de Pesos, o primeiro do país destinado exclusivamente à modalidade, localizado dentro de instalações da Marinha. Lá, nós conhecemos Emily Rosa, a primeira mulher brasileira a conquistar uma medalha em campeonato mundial de levantamento de peso. À época, ela estava em processo de se formar primeiro sargento da Marinha. A Marinha dá o suporte para os atletas, ela cede o espaço da alimentação e os atletas também têm direito à fisioterapia, que da Marinha também é muito boa. Quanto tempo você pode ficar no programa? São 8 anos total? E depois disso, o que acontece com o atleta? Todo ano o atleta tem que mostrar o resultado do ano dele. E que se o atleta não compete, se o atleta não tem resultado, ele é desligado. E depois de 8 anos o atleta é desligado da Marinha, porque se passar desse tempo é como se fosse um militar de carreira, aí não pode. E aí, o que acontece? Que fase do processo que você está? Então, eu já estou na segunda semana do estágio, né? Porque são 45 dias para se formar terceiro sargento. E eu espero poder, a Marinha me ajudar, assim, não só como atleta, mas também como pessoa. Poder estar ajudando, pagando uma faculdade ou investindo em alguma coisa para mim, para depois que eu sair da Marinha eu não fique totalmente desamparada, entendeu? O atleta ele tem que estar sempre procurando investir nele mesmo com os recursos que ele tem. O apoio da Marinha à carreira de Emily não começou depois que ela se tornou medalhista mundial. Veio muito antes, com o programa Segundo Tempo, Forças no Esporte, o Profesp. O Profesp ele é um programa Segundo Tempo com as forças, que as crianças elas vêm para cá, geralmente de comunidades em torno das forças, assim. Exemplo, em torno aqui do Cefam. Aí tem o Acari, tem a Kelsey, tem várias comunidades em volta e as crianças vêm dessas comunidades para cá. Se a criança estuda de tarde, ela vem de manhã, fica no período da manhã e toma café, almoça e fica aqui fazendo atividades extras, assim. Aí uma criança que tem um pouco mais de talento para levantamento de peso, puxa para cá. Uma criança que tem um talento para o boxe, vai para o boxe. E a gente tenta sempre estar ajudando, assim. O Profesp é isso. As crianças elas vêm para as forças para poder fazer uma atividade, jogar bola, fazer natação, tem aula de reforço, uma série de coisas. E dentro dessas crianças aqui, a gente pega um ou outro que é o diferenciado e traz para o meio do esporte de alto rendimento. O apoio das Forças Armadas ao esporte de competição começou em 2008, logo depois de o Rio ser escolhido como sede dos Jogos Militares de 2011. E deu resultados logo de cara. O Brasil ficou em primeiro lugar no quadro geral de medalhas e, por isso, as Forças Armadas decidiram expandir o projeto. O programa tem o seu ingresso mediante editais. Então, as nossas 3 Forças Armadas fazem um estudo das modalidades que pretendem apoiar, procura se inteirar da situação do quadro de atletas para aquela modalidade e prepara os editais, que são, em última análise, um concurso público. Logo após a escolha dos atletas a serem incorporados ao nosso serviço militar temporário, eles passam por um treinamento para que façam jus à condição de militares da ativa e o programa dura para cada um deles até 8 anos, porque é o tempo que a lei nos permite manter um militar em serviço temporário. Ele se dedica quase que integralmente
as suas atividades esportivas, o seu treinamento, a sua preparação, as competições, fazem reciclagem desse treinamento básico militar que receberam, comparecem a eventos de interesse das nossas forças, a cerimônias, a representações, a atividades aí ligadas à revelação de novos talentos. E assim, em 8 anos, a gente pode ver que isso dá aproximadamente ou exatamente 2 ciclos olímpicos. Nós estamos estudando futuras possibilidades de aproveitamento de pelo menos alguns deles, não mais como militares em serviço ativo, mas pessoas ligadas a nós, trabalhando justamente nesses campos que eu mencionei, revelação de novos talentos, serem grandes embaixadores do desporto militar. Muitos deles poderão se converter em bons técnicos das suas modalidades. Nem todos os ex-atletas têm esse perfil, mas alguns têm. E aí nós estamos tentando buscar uma formulação que permita, no futuro, a manutenção de alguns deles dentro da nossa força de trabalho. Os resultados do Brasil são bem melhores nas Paralimpíadas do que nas Olimpíadas. Mas isso não garante aos paratletas nem mais visibilidade, nem patrocínio. Olha, as dificuldades são muitas. Primeiro, locais de treinamento, né? Financeiramente também. O atleta, não só o paralímpico, mas o olímpico, no Brasil tem poucas chances de crescimento, entendeu? Tem assim, não apoiam bem o atleta, falta muita coisa ainda. Falta patrocínio? Falta muito patrocínio, falta as empresas, o governo acreditar mais no atleta, tanto olímpico como paralímpico. Eu dei sorte porque, assim, em vários momentos da minha vida, na maioria dos momentos da minha vida como atleta, eu tive, né, o apoio, principalmente, eu tenho que agradecer a Loterias Caixa, que foi a minha primeira patrocinadora e que acreditou no meu potencial. Né, eu tive outros patrocinadores também, igual eu tive o governo do estado de São Paulo como meu patrocinador, eu morando em Brasília. Entendeu? Um projeto que a gente apresentou aqui, que era para ter sido o time Brasília, e não aconteceu. Foi acontecer o time São Paulo. Eu tive que continuar treinando aqui, mas defendendo clubes de São Paulo para que eu pudesse ter um apoio financeiro também. O velocista Thiago de Souza é medalhista de prata pan-americano na prova de 100 metros e recordista brasileiro nos 200 e nos 400 metros. Nenhum desses resultados garantiu a ele apoio para comprar uma cadeira nova depois que a dele ficou sem condições de uso. Resultado, ele abandonou o esporte em 2013. Mas em 2017 decidiu voltar após conseguir apoio para comprar uma cadeira nova e também para alimentação. Os treinos são feitos no Centro Integrado de Educação Física do Governo do Distrito Federal, onde tem pista e treinador sem custos. A ajuda que eu tive para a cadeira foi muito importante, porque sem ela eu não estaria aqui, né? Então a IPA que me ajudou, que é a Associação de Polícias Internacionais, e eles me deram a parte da cadeira de rodas e pneus, mas tem uma manutenção. Hoje eu não tenho uma bolsa atleta, porque eu estava parado já tinha um tempo, então eu tenho que correr esse ano para conseguir garantir para o próximo ano, porque sempre no ano que vai vir depois. O local de treinamento e o meu treinador hoje não tem custo. O que eu consegui para mim, no caso de bolsa, de patrocínios, tudo direciona para ambos, né? Mas ele não tem custo. Então, o local de treinamento aqui ajuda demais. Hoje não é todo atleta no Brasil que tem estrutura dessa daqui.
tem uma pista de atletismo oficial, tem uma piscina se precisar, tem um treinador no nível do que eu tenho. Hoje eu só tenho a agradecer, mesmo com as dificuldades, eu acho que eu só tenho mais a agradecer mesmo por estar tendo todo o apoio que eu tenho. Em termos financeiros, a gente vai se virando, né? Tem meu pai e minha mãe, graças a Deus, que me ajudam. E aí a gente faz uma parceria aqui, uma parceria ali, e a gente vai conseguindo se manter. Houve algum ganho de infraestrutura para o paraesporte aqui no Brasil? Mudou muito, mudou a questão de investimento, mudou muito. Hoje, graças a Deus, é um esporte que está sendo mais bem visto, né? Hoje a gente tem uma visibilidade muito grande, até da mídia mesmo, que para a gente faz uma diferença muito grande na questão de patrocínio, porque quem investe quer realmente aparecer, quer ser mostrado, né? Então hoje a estrutura dos Jogos Paralímpicos que teve agora no Rio foi magnífica, eu assisti, tive amigos que esteve lá, e comparando com o que era antes, realmente melhorou muito e eu acredito que só tem a melhorar. O grande e principal legado esportivo de 2016 é o nosso centro de treinamento. Graças aos Jogos do Rio e ao resultado do Brasil, a gente conseguiu juntar aí o governo federal com o governo do estado de São Paulo e construir um centro de treinamento para 15 modalidades em São Paulo. O centro de treinamento custou 280 milhões de reais, é um dos mais modernos do mundo, o que tem de melhor está dentro desse centro de treinamento. Do ponto de vista comercial, os Jogos Olímpicos não é bom para nenhum país. Se você olhar em Sydney, não deu lucro, não deu... deu prejuízo financeiramente. Se você olhar em Barcelona, também deu. Você tem que olhar qual é o legado intangível disso. E o legado intangível é o mais importante. O dia de maior movimento dentro do Parque Olímpico foi nos Jogos Paralímpicos e não nos Jogos Olímpicos. Então a energia que se criou dentro do Parque Olímpico e o exemplo que os atletas paralímpicos deixaram, certamente mudou a percepção da sociedade brasileira em relação à pessoa com deficiência e ao esporte paralímpico. Então esse legado intangível ele é muito mais importante que qualquer outro legado. E quais continuam ainda sendo os desafios? Bom, a motivação você sempre tem, porque você tem todo ano competições importantes no calendário internacional. Tem o Campeonato Mundial, os Jogos Pan-Americanos, a próxima edição vai ser em Lima, e os Jogos Paralímpicos de Tóquio, a gente já está trabalhando nessa preparação. Então você tem uma motivação, mas o principal desafio é você conseguir fazer com que o atleta consiga se dedicar exclusivamente e viver exclusivamente do esporte. No Brasil é muito difícil pela falta de incentivo e patrocínio da iniciativa privada. Hoje a gente conta exclusivamente com apoio federal, do governo federal e governo estadual e alguns municípios que ajudam, sejam com Bolsa Atletas, com alguns projetos. Então a gente tem Bolsa Pod, Bolsa Atleta do governo federal, Estado de São Paulo tem o projeto Time São Paulo, que é importantíssimo para manter aí boa parte dos medalhistas. Tirando esses apoios que são estritamente governamental, a gente não tem iniciativa privada. Em relação ao ano dos Jogos, 2016, por ser o ano dos Jogos, a gente recebia semanalmente um pedido de uma empresa para indicar um atleta para ser patrocinado, ou um grupo de atletas, ou uma modalidade. Então a gente tinha que ficar dividindo, tinha atleta com 4, 5, 6 indicações. Desde que os Jogos aconteceu, mesmo com o resultado extraordinário que o Brasil teve, o crescimento que teve, eu não recebi mais nenhum pedido de indicação para patrocínio de atleta. Passados os Jogos Olímpicos, fica a pergunta: como essa rede será utilizada e administrada? É muito importante também você frisar que o governo federal sozinho, ele não consegue vencer. É como um atleta que não tem um bom treinador ou um bom treinador que não tem um bom atleta. E aí tem que ter um bom nutricionista, um bom médico. A gente tem as parcerias das cidades e dos estados na administração dessa infraestrutura que foi construída. Então, a gente tem que pensar antes de construir algo, a gente ter um plano de gestão para a gente realmente ver se aquela cidade, se aquele estado, se aquele local tem a característica para o desenvolvimento daquela modalidade e se vai ter recursos e vontade de administrar e tornar aquela infraestrutura viável, não só para a prática de esporte, mas para competições, para eventos, e isso a gente tem observado com o passar dos anos que algumas construções foram realizadas, mas a sua história talvez não tenha sido tão positiva como deveria ser. Em se falando de infraestrutura, nós estamos hoje muito bem organizados, porém não se pensou no planejamento de como mantê-las. Todos querem sempre uma grande obra, todos querem
uma grande ação dentro do seu estado, só que se você não tem um plano de manutenção e utilização dele, a obra ela é morta. E isto, eu digo, nós passamos muito quando nós vamos visitar os prefeitos. A grande maioria do prefeito, quando ele assume um mandato, você chega e pede a ele, na questão esportiva, uma das principais respostas que ele dá, ele diz, eu quero um ginásio. Aí você vai fazer uma análise da estrutura que o prefeito tem no seu município, você vê que ele tem 4 ginásios. Dos 4, 2 estão fechados por falta de algum tipo de manutenção, um outro está em termos de meia-vida e um utiliza muito bem. Ao invés de ele pensar em recuperar esses 2, ele quer o 5º ginásio. Mas qual o objetivo disso? A necessidade de materializar na sua gestão uma obra, o que é um equívoco muito grande no Brasil hoje. E isso aconteceu também durante as Olimpíadas. O que o Brasil pode fazer ainda para melhorar em relação à prática de esportes, em relação a uma política pública efetiva, global para o esporte e para que o resultado seja melhor em Tóquio? Atleta é algo que você planta numa década e o grande resultado se colhe em outra. O atleta você conta de década em década, salvo uma exceção ou outra dentro de um desprendimento genético aí, muito bem, de algum atleta específico para alguma modalidade. Agora, o que pode ser feito, bem trabalhado, é nós unirmos os ministérios do esporte, os ministérios da educação e da saúde, trabalharmos unidos. Primeiramente com a busca do praticante, tá? Que aí você já trabalha a promoção da saúde. A partir disso, a clientela está com a educação. Nós transformarmos as escolas, que não é uma ideia minha, até uma ideia do secretário nacional de esporte de alto rendimento, que é o Luiz Lima, transformarmos as escolas em escolas esportivas. Não fazer centros. Transforma as escolas em escolas esportivas, dê às escolas estrutura e materiais que possam ser desenvolvidos de uma forma gradativa. Nós temos aí 160 mil escolas no Brasil hoje que têm esta condição. E colocar profissionais realmente capacitados, com metodologia aplicada para a formação e a iniciação do esporte. Estamos no Mané Garrincha, em Brasília. Este estádio foi inaugurado em 2013 para sediar a Copa do Mundo e as Olimpíadas. O Mané tem capacidade para 72 mil pessoas. O desafio agora é fazer com que essa mega estrutura seja usada permanentemente de forma rentável. Foi sobre isso que eu conversei com o jornalista de esporte, José Cruz. Se nós formos os principais países futebolísticos, Inglaterra, Alemanha, França, Itália, etc., nós vamos observar que os estádios não são apenas um campo de futebol, eles são um centro de consumo, são um centro comercial, onde ali se tem salas de cinema, se tem pistas de patinação, se tem redes de fast food, os melhores restaurantes, lojas comerciais e artigos esportivos. Então, o estádio atrai para lá uma população que consome esporte. E, entre outras atrações, ele tem um jogo de futebol, de forma que toda a família possa ir lá e usufruir. Nós não temos isso aqui. No balanço geral, levando-se em consideração o Mané, o Maracanã, outros grandes estádios brasileiros, o legado é positivo ou negativo? Entre 2007, nos Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos, e 2016, Olimpíada e Paralimpíada, o Brasil recebeu os maiores eventos esportivos do mundo, inclusive os Jogos Mundiais Indígenas, Jogos Mundiais Militares, Jogos Escolares Mundiais, Copa das Confederações, Copa do Mundo, enfim. Os grandes eventos aqui foram sediados. Mas só que os governos desse período, 2003, quando se conquistou a sede paralímpica do Rio de Janeiro, e 2016, encerramento dos mega-eventos, os governos trabalharam de forma isolada em cada evento. Eles não trabalharam de forma conjunta para que, ao final, nós tivéssemos um Brasil esportivamente desenvolvido. Por ocasião da preparação do Maracanã, literalmente destruíram o estádio Célio de Barros, o estádio de atletismo, que era uma pista pronta para colocar recordes internacionais, inclusive, e construíram ali um estacionamento de luxo da FIFA, né? E até hoje está lá. Eu lembro, eu estava no Rio de Janeiro, eu cheguei lá, fui para fazer essa matéria, a garotada, atletas profissionais, etc., chegando no Célio de Barros para treinar, tudo fechado. E os tratores lá dentro já trabalhando, mas, nossa, nós temos que preparar. E faltavam 6, 7 meses para a Olimpíada. E o nosso treino, não, vai todo mundo treinar no Engenhão, né?
estádio Newton Santos. Chegando no Engenhão também estava fechado, porque tinha que ser preparado para a Olimpíada, porque lá também teriam eventos. Então eles ficaram sem pista de atletismo. Então reparem bem como foram pensados os mega eventos no Brasil, tanto em termos assim, não só de preparação de equipe, mas ele foi pensado mais de forma comercial, onde vamos ganhar dinheiro, em obras, construção de estádio. As instalações do Rio mesmo, para a Olimpíada, instalações maravilhosas, né? Mas são fechadas. Aliás, é bom até abrir um parênteses, para não ficar só se fazendo a crítica, e se reconhecer que o governo federal construiu 17 grandes pistas de atletismo, 17 grandes centros de treinamentos pelo país todo nesse período. E são centros maravilhosos, são centros de primeiro mundo, digamos assim, a maioria em universidades. Estão prontos, estão instalados. A questão agora é, quem vai ocupar aquele espaço? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, quem são os técnicos que vão estar lá? Por quê? Porque durante a Olimpíada, nós tivemos que importar 56 técnicos estrangeiros preparados nas nossas diferentes modalidades esportivas. Inclusive o nosso medalha de ouro no salto com vara, o Thiago, ele é treinado por um técnico russo, né? Que era antes também o técnico da nossa saltadora, e que foi campeã mundial. Nós temos no Brasil 1.555 escolas de educação física, mas elas formam personal treino. Elas não formam técnico no atletismo, no vôlei, no basquete, na natação, no judô. Elas não têm essa formação. Então isso vai mostrar o quê? Que, ao contrário dos Estados Unidos, por exemplo, ou de Cuba, até é interessante fazer essa comparação. O telespectador pode ver assim, Cuba e Estados Unidos são duas potências, são dois extremos, economicamente e populacionalmente, vão ficar só por aí. No entanto, elas têm algo em comum, tem esporte na escola. Lance Legal encerra aqui a cobertura sobre a Copa, as Olimpíadas e as Paralimpíadas. Quem quiser pode rever os programas em www.câmara.leg.br/Lance Legal. Obrigada a quem nos acompanhou durante essas 5 temporadas. Tchau!